Boa noite, estudantes da Escola Lourenço de Almeida. Nós estamos começando a nossa segunda aula. Vamos começar sobre o tema o que é geografia, né, propriamente dita. Como na primeira aula a gente apenas colocou um tipo de uma avaliação diagnóstica para ver como é que vocês estão, nessa segunda aula a gente vai realmente começar sobre o tema geografia, né? Geografia, como ele fala aqui, é a geografia é a descrição da Terra e das questões naturais e sociais como fenômenos, como fenômeno. Dessa forma, podemos dizer que geografia busca compreender os fenômenos naturais e sociais que ocorrem sobre o espaço geográfico. Então, geografia é isso. Ele está tentando explicar, ele explica o que é isso. Geografia busca compreender os fenômenos naturais e sociais que ocorrem no espaço geográfico, né, na superfície terrestre. Ao longo da construção da ciência geográfica, ela foi evoluindo, né, para outras áreas de saberes, como ciências sociais, a geologia, a cartografia. Então ela foi se evoluindo para outras áreas de conhecimento, né? Então a gente vê que da geografia ela surgiu outras áreas de conhecimento. Então a gente também vê aqui, a geografia é uma ciência interdisciplinar, né? E possui categoria como lugar, paisagem, região, território e espaço geográfico. Lugar. Lugar é mais que apenas uma localização geográfica. Sua definição se relaciona ao sentimento de pertencimento e determinado do espaço, de identificação individual e pessoal com a área em questão. Já a paisagem, a gente viu a semana passada, né? Essa questão de lugar, vocês percebem que até a gente fez aquelas questões sobre lugar. Agora a gente vai falar sobre paisagem. Paisagem, existe paisagem natural, que apresenta um conjunto de elementos naturais. Então, o que é naturais? Aquilo que foi feito pela natureza. Então, a gente vê assim, uma floresta, um oceano, o mar, alguma coisa desse tipo, um rio, é uma paisagem natural. Então, feito pela natureza, não teve nenhuma contribuição do homem. Já aqui existe a paisagem humanizada, que é a paisagem modificada pelos homens. Então, existe a diferença, paisagem natural e paisagem humanizada. Assim, podemos observar a organização do espaço geográfico por meio de paisagem, do meio da paisagem, né? Então, essa questão que a gente explicou. Região. Normalmente, região é definida como a união da paisagem com a sua extensão territorial, integrando elementos humanos e naturais. Então, região é a paisagem junto com a extensão territorial, fazendo uma integração, né, uma junção de elementos humanos e naturais. Outra questão que ele fala, território. Há diferentes dimensões para o conceito de território. Existe o território político, que é o espaço limitado e controlado por leis. Exemplo, país, estado, município. É um território que é criado por leis. Então, é um território político. E existe o território econômico, que é um espaço no qual uma sociedade reivindica o uso e controle de parte dos recursos lá existentes. Exemplo, ele até deu o exemplo aqui do Rio Eufrates, que é um território econômico, pois seus recursos são usados por vários países. Então, tem vários países que usufruem do Rio Eufrates. A gente tem um exemplo aqui também do Rio Paraguai, né? Que tem a fronteira, né? Entre Brasil e Paraguai, que tem a usina hidrelétrica de Itaipu, é colocada justamente lá e estão divididas entre os dois países. Os dois países se juntaram e criaram essa usina. Então eles pegam os recursos lá daquele rio e eles usam em conjunto. Então, como a gente vê assim, então território é um território econômico, né? Um território econômico que é usado por vários outros países. Então vamos aqui às atividades, né? Primeira atividade, ele pergunta o que você entende por geografia, como a gente já disse. Depois ele pergunta quais são as categorias de geografia. E terceiro, ele pergunta qual o principal campo de estudo da geografia. Então, vocês vão escrever essas questões e vão responder e vão me enviar até 8h30 da noite, né? Então, nós temos essa 1h30 para
enviar essas respostas para mim. Na outra aula, vocês tiveram poucas pessoas que me enviaram, então eu espero que nessa aula um número maior venha me enviar essas questões, até porque eu estou usando esse envio como frequência, né? Organizando para como a sua frequência, como você participou da aula ou não, tá certo? Então, boa noite a todos e vamos mandar as respostas, certo? Obrigado, boa noite e até mais.